para começar aqui a nossa conversa, a primeira coisa que eu gostaria é que você me dissesse qual que é a sua primeira memória com literatura. Você consegue lembrar qual que foi a primeira vez que você se lembra estando em contato com um livro? Qual livro foi? Eu sou filho único Uhum, e filho de um representante comercial, de uma enfermeira, e de pais muito religiosos, né? Então eu uhum, cresci com uma leitura assim, semanal da Bíblia, né? E um livro chamado Histórias Bíblicas, que resumia um pouco os grandes episódios, né? Desse livro que é tão importante para tantas pessoas no Brasil. E eu acredito, Paulo, que foi justamente essas histórias que despertaram em mim, num primeiro momento, esse gosto pelo fantástico, né? A gente uhum. está tão acostumado a ler e a consumir a Bíblia, né, enquanto esse grande compêndio de fé, que muitas vezes nós nos esquecemos do quanto esse livro também contém poesia de amor, histórias de perigo, grandes batalhas, grandes relatos épicos, né? E eu lembro de ainda muito pequeno, né, ter alguns heróis favoritos. Então eu pedia para minha mãe contar as histórias de Sansão enfrentando os filisteus, ou Davi e Golias, ou então José sendo vendido como escravo ao Egito pelos seus irmãos, e que eu achava uma aventura maravilhosa do começo ao fim. E foi Aham. justamente a partir, né, desse primeiro consumo de histórias via tradição familiar que eu comecei a ler quadrinhos, Turma da Mônica de um lado, Disney, né, para depois chegar nos quadrinhos de super-heróis. Eu acho que as minhas primeiras lembranças de leitura são justamente essas, né? Na minha infância Uhum. era muito comum um quadrinho dos Trapalhões, né? Que nós adorávamos, dado o programa de televisão, e os Trapalhões eles lançavam um quadrinho que era sempre uma adaptação de um Aham. filme famoso, né? Uhum. Então tinha Didi Jones e a Arca Perdida, coisas assim, né? Didi Runner e o Caçador de Trapalhões Robóticos, algo assim, em função de Blade Runner, Uhum. né? Então eu lembro de consumir lado a lado todas essas coisas nos primeiros 10 anos. Eu fui alfabetizado com histórias em quadrinhos. Na verdade, a minha mãe me ensinou a ler porque ela não aguentava mais, né, ficar escutando os meus pedidos frequentes de ler o que a Mônica diz enquanto persegue Cebolinha e Cascão, né, entre outros personagens dos quadrinhos de Maurício de Souza. E foi isso que eu acho que me preparou para Uhum. minha primeira grande leitura na adolescência, que foi um livro chamado O Retrato de Dorian Gray, que eu li em torno de 12, 13 anos, né, e eu acredito que foi o primeiro livro que me impactou, Uhum. um livro que mudou a minha sensibilidade e que acabou impactando toda a minha formação futura, né, desde leitor de Oscar Wilde até outros livros que certamente a gente vai conversar aqui.